defendeu Lula nos processos da Operação Lava Jato e também durante as eleições do ano passado. A ministra disse ainda que acredita que a discussão tem que ser se a Constituição está sendo cumprida e não sobre o nome indicado. Carmen Lúcia citou ainda que outros nomes do Supremo Tribunal Federal também tinham ligação com o Executivo ou atuaram na administração pública, como é o caso de Vitor Nunes Leal, Dias Toffoli e também Gilmar Mendes. Eu quero entender se vocês veem esse problema, meu querido Josias, já que você está falante hoje. Tô falante. Por favor, querido, me explique se você vê algum tipo de problema. Eu acho muito adequada essa gestão, né? Que ele coloque um advogado lá no STF para defendê-lo, né? Afinal, ele cometeu crimes reconhecidos e precisa de gente para defendê-los. Um dos problemas da democracia brasileira é que as pessoas estão... Os ministros indicados, em geral, isso é um problema histórico, né? Em geral, são colocados ali para defender quem os colocou. Então, Lula colocou seu advogado porque ele sabe que ele vai ser processado, porque ele produziu o maior caso de corrupção da história da humanidade, o Mensalão e o Petrolão, e ele precisa de gente para defendê-lo. E foi exatamente assim que ele foi livrado da cadeia, por gente que ele próprio colocou dentro do STF, né? Josias, o Bolsonaro fez a mesma coisa? Acho que sim, por isso que a indicação dele foi tão ruim, as duas indicações foram tão ruins, né? Porque os presidentes indicam pensando em si próprios e não no país. Entendeu? Muito bem. Minha querida Maiara, como é que você vê isso? Eu discordo em absoluto da posição do Josias. Como a ministra mesmo disse, existem critérios que são estabelecidos na Constituição Federal para que você nomeie uma pessoa que vai ocupar uma vaga no Supremo, né? Então, a pessoa precisa ser brasileira nata, precisa ter reputação ilibada e notável saber jurídico e tem um range de idade ali que tem que ter mais de 35 anos, menos de 75 anos. O presidente indica, o Senado valida por meio de uma sabatina. E eu gostaria de pontuar aqui que existe um instituto no direito chamado suspeição, que é quando o juiz, quando recebe uma causa, que ele tem uma parte, que em uma das partes envolvidas no processo, ele tem uma relação subjetiva ali, né, de relacionamento, que possa prejudicar o seu julgamento imparcial, o juiz pode se declarar suspeito e deixar de julgar aquela causa. Então, nesse caso aqui que o Josias acabou de levantar, né, caso o Zanin seja indicado ao STF, entre aí como ministro do Supremo e receba uma causa que o Lula está envolvido como uma das partes, ele pode muito bem se declarar suspeito. E se ele não fizer isso, ele pode, inclusive, sofrer impeachment por crime de responsabilidade. Porque se o juiz recebe uma causa da qual ele é suspeito e ele não se declara suspeito, ele incide, sim, nesse crime de responsabilidade. Mas meu ponto é o seguinte, não haveria nenhum outro nome no meio jurídico que poderia cobrir, suprir aí essa demanda no Supremo Tribunal Federal, Manu? Pois é, o meu ponto sobre... Eu acho que, no caso, a ministra Carmen Lúcia faz essa declaração, porque da posição dela não tem muito o que ela possa falar diferente disso, né? Porque pode ser um futuro colega, alguém... Enfim, ela é uma ministra do Supremo, ela não é uma senadora que vai avaliar o mérito, de fato, da indicação de alguém. Agora, eu tenho muita preocupação num contexto em que a gente tem uma crise da democracia brasileira, em que a gente tem uma crise de credibilidade do Supremo frente à sociedade, que a gente fique especulando, em função de uma declaração do próprio presidente da República, a indicação de um advogado pessoal do presidente para integrar a Corte Suprema do país. Isso é muito ruim, porque aumenta a sensação na sociedade, que a gente pode discutir até que ponto ela está correta ou não, mas o fato é que ela existe, de que o Supremo atua de acordo com interesses políticos e partidários e não de acordo com o melhor interesse da Constituição. Se a gente quer fortalecer a democracia brasileira, a gente precisa prezar pela credibilidade das instituições. E isso passa por ter uma indicação de alguém que seja um jurista de notório saber jurídico de fato e que não seja capaz de ser suspeito de partidarismo. Eu vou falar um negócio para vocês. Eu acho que a gente nunca vai ver no Brasil uma mudança nessa questão do Supremo Tribunal Federal, porque a Constituição, ela deu muito poder ao presidente da República. Imagina, o presidente da República é o responsável por chegar e falar, eu vou indicar tal cara, e esse cara vai ficar ad eterno praticamente. O cara vai ser um ator
político, jurídico no Brasil por 40, 50, 60 anos, sabe lá Deus. O Alexandre de Moraes, por exemplo, vai ficar quanto tempo no Supremo? Mais uns 40 anos, pelo menos. Dias Toffoli também. Dias Toffoli, então eles são muito novos ainda. Então, assim, eu não consigo ver um presidente da República que chegue e fale assim, olha, eu vou abdicar do meu poder político e não vou mais fazer isso, vou promover uma mudança aqui, e isso teria que ser aprovado no Congresso Nacional, porque é uma mudança constitucional. Então, enfim, estamos numa situação péssima. Deixa eu só dar uma hora aqui para quem nos acompanha na Jovem Pan News nesta terça-feira, são 10 horas e 28 minutos. Então, eu sou um cara, eu tô muito pessimista ultimamente, entendeu? Eu acho que, Você veio até de luto. Ela também, eu também. Sabe? Porque eu acho que realmente não tem, porque, por exemplo, cobrar do Bolsonaro essa mudança ou cobrar do Lula, os caras estão dentro da regra do jogo. Mas tem uma diferença aí, né? Que se Bolsonaro tivesse indicado o advogado dele, a gente teria uma grande polêmica e capaz dele não tivesse conseguido. Mas ele indicou o André Mendonça ficou chorando com a Michele Bolsonaro. Mas qual que é a diferença, meu? Tem uma diferença, sim. O advogado pessoal dele para o cara que ocupava o cargo na AGU é diferente, sim. Muito bem. Alexandre Borges, por favor. Olha, eu queria que o Cristiano Zanin fosse para o STF? Não. Eu queria que o Lula estivesse na presidência? Também não. Agora, 60 milhões de brasileiros quiseram. Então, o Lula está dentro da prerrogativa dele. Agora, a gente não pode também esquecer que o presidente da República, ele não indica, ele não coloca alguém no STF, ele indica um nome que passa por 81 senadores. Eles é que sabatinam esse nome e vão dizer se essa pessoa pode ou não ir para o STF e depois ele pode continuar, ou se merece sofrer um processo de impeachment. Então, eu acho que falta também muita pressão da sociedade em cima do Senado, porque é o Senado o grande responsável pela entrada e pela saída de alguém do STF. O Cristiano Zanin, ele é mais ou menos lulista do que o André Mendonça é bolsonarista? Não. Pelo contrário, o próprio Bolsonaro, ele falou que desde que ele botou o Cássio Nunes e o André Mendonça, 20% da corte era dele, são palavras dele, não são minhas. Então ele reconheceu e ele, de certa forma, abriu essa porteira, onde algo que era meio velado virou totalmente escancarado. Além disso, o Cristiano Zanin sofreu um assédio no banheiro do aeroporto de Brasília por um boçal, um idiota que xingou filmando, e esse sujeito ainda conseguiu fazer o Cristiano Zanin virar vítima. Então, quem gostaria de se opor ao Cristiano Zanin, como eu me oponho, não gostaria que ele fosse para o STF, mas o boçal, o idiota, o troglodita, o mecanho, o uno, o imbecil, o visigodo, que gritou com ele no banheiro em Brasília, ajudou a colocar um pé dele já dentro da corte.